Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Quem já assistiu sobre, já leu, ou já estudou sobre constelação familiar, já ouviu falar sobre honrar pai e mãe. A importância, né? Já sabe da importância que é honrar pai e mãe. E aí as pessoas perguntam, como eu vou honrar meu pai se ele me abandonou na infância, se ele nunca quis saber de mim, ele nem me registrou, ou como eu vou honrar minha mãe se ela também me abandonou ainda na infância, se ela me deu para adoção, se, enfim, se ela me maltratou na infância. Existem dois movimentos, o movimento interno e o movimento interno. As pessoas, elas acreditam que, como eu já fiz um vídeo sobre perdão, eu indico que vocês assistam esse vídeo, né? Elas têm a ideia de que aceitar, né, ou perdoar é conviver e é concordar com aquilo, aquele trauma, né, que alguém cometeu com a gente, conosco. E não. Existem dois movimentos, o movimento interno e o movimento externo. No movimento interno, a tudo você tem que dar um espaço, a tudo você tem que acolher, a tudo você tem que dar um lugar especial, dizer um sim. No mundo externo, no mundo do comportamento, você deve se posicionar. Porque se você não se posicionar, você é devorado, literalmente. Literalmente mesmo, você é devorado. Literalmente, no sentido figurado, você é devorado. Então, a aceitação de pai e mãe dentro da gente tá ligado diretamente no sucesso ou no nosso fracasso em todas as áreas da nossa vida. Na área pessoal, na área relacional e na área profissional. Quando a gente não está bem resolvido com as nossas questões internas, a nossa vida meio que trava, ela não consegue fluir. E assim, por muito tempo eu me questionei sobre isso. Por que que a minha vida ela fluía, porém eu nunca conseguia concluir algo, né? Eu nunca conseguia ter um foco, ir em direção àquilo e concretizar, né? Era sempre tudo muito espontâneo, vamos dizer assim. A minha vida sempre foi tudo muito espontâneo, as coisas foram acontecendo sem que eu tivesse uma meta assim muito clara na minha vida, né? A mente não tinha um foco muito claro. Eu sempre fui guiada pelo que eu sentia, então eu fui guiada pelo meu sentimento a vida inteira, eu nunca tinha um foco mental. Isso não foi ruim, mas por um lado eu não estava sempre, a minha mente estava sempre cobrando esse foco. A própria mente ficava sempre me cobrando esse foco. E aí eu ficava buscando dentro de mim, né? Buscando dentro de mim o que estava me faltando, o que estava me faltando. Só que eu sempre fui uma pessoa muito consciente. Sempre fui uma pessoa muito consciente dos meus pais, do papel dos meus pais, do valor que os meus pais tiveram e têm na minha vida.
eu sempre tive muita gratidão pelos meus pais, né? Eu sempre tive a consciência de que antes dos meus pais serem meus pais, eles são seres humanos, né? Então, carregando as crenças deles, carregando a ancestralidade deles, dos pais deles, dos avós deles. Só que, então eu ficava querendo buscar onde eu não tinha ainda acolhido meus pais, principalmente na minha parte profissional, que eu sempre tive dificuldade. Eu sabia fazer muitas coisas, eu tinha habilidade para muitas coisas, mas eu não queria colocar como prioridade na minha vida. A prioridade na minha vida sempre foi a minha família. E eu não queria me dividir, ou eu carregava dentro de mim a sensação de não saber me dividir. De que se eu me dedicasse a uma profissão, por exemplo, eu ficaria em falta, ou eu não daria conta, ou eu não teria a entrega que eu gosto de ter quando eu me proponho a fazer algo, né? Então eu ficava buscando onde que eu não estou acolhendo meus pais direito no meu mundo interno, onde que eu não estou acolhendo meus pais. Então eu entendi que o pai, ele representa na nossa vida o dinheiro, né? E a mãe representa na nossa vida o sucesso. Isso no meu caso, né? Falando da parte profissional, a parte financeira. Nunca me faltou dinheiro, né? Eu nunca vivi escassez, mas a liberdade financeira me faltava, né? Por quê? Porque eu vivia, né, dependente totalmente do marido, vivo ainda dependente do marido. E sempre fui uma pessoa que tinha tudo para poder fazer o sucesso, para brilhar naquilo que eu escolhesse. Eu sempre tive isso, porque quando eu fui cortar cabelo, eu me destaquei cortando cabelo, eu me destaquei na profissão de cabeleireira, ainda no curso. Ou seja, no que eu me propor a fazer, eu me entrego. Então é claro que o sucesso naturalmente vem, independente do sucesso. O que é sucesso? O êxito naquilo que você se propõe. Então, mas tinha sempre uma trava. E aí eu comecei a cair em uma culpa interna, né, de que eu não estava reconhecendo meus pais, de que eu estava de alguma maneira, de uma forma inconsciente, não acolhendo os meus pais. E aí eu comecei a perceber que não é que eu tinha um problema específico de não querer, de não acolher. Os meus pais, eles já estavam acolhidos dentro de mim, eles já estavam muito bem aceitos dentro de mim, amados, honrados dentro de mim. Mas eu sei que algo ancestral eu carrego, principalmente do lado da minha mãe, do meu lado materno. Então, assim, o meu caso com os meus pais o meu caso, a minha diferença, vamos dizer assim, a minha dificuldade maior em lidar foi sempre maior com a minha mãe. Porque a minha mãe, eu sempre senti que a minha mãe exercia um poder sobre mim. Já o meu pai não. A minha relação com o meu pai sempre foi uma relação muito amistosa, muito amiga mesmo, muito parceria, companheirismo. Nós somos bem parecidos. Ele é muito livre, como eu me sinto muito livre. Então ele sempre soube respeitar a liberdade, a minha e a de qualquer pessoa, e como eu também sempre soube respeitar a liberdade dele também. Mas a minha mãe não, é como se eu
ficasse sempre, eu me sentisse sempre subjugada à opinião dela. É como se eu ficasse sempre querendo tomar o tempo todo dela como eu vou dizer? Como se eu ficasse buscando o tempo todo nela a aprovação. E coisa que eu acho, que é o que eu sinto, que eu nunca tive. Então, essa necessidade de aprovação que eu carregava vinha da necessidade da aprovação da minha mãe, porque eu sempre senti uma rejeição da parte da minha mãe. É como se ela não, eu sentisse, né? Eu sinto e sentia que ela nunca aprovava nada que eu fazia. Pelo contrário, ela sempre reprovava. Tudo o que eu queria fazer, tudo o que eu falava sobre fazer, era como se ela não me apoiasse, ela não me aprovasse mesmo. E isso fazia eu me sentir insegura. Então eu sempre me senti insegura por causa disso. E aí eu fui, né, um dos meus trabalhos de autoconhecimento, eu fui tentando me aprofundar mais na minha questão com a minha mãe. De onde vinha isso? E eu percebi que isso não vinha da infância, que isso era uma coisa muito mais profunda, que isso vinha de outras vidas. E aí eu tive uma percepção de que nós temos uma ligação em outras vidas que vem de algo sobre escravidão. Em outras vidas eu já fui condicionada a ela. E meio que ela abusava disso. E aí eu ainda não consegui captar exatamente o nosso posicionamento, como eu captei na minha relação com o meu esposo. Né? Que foi tudo muito claro, os posicionamentos. Não, eu ainda não conseguia, como se o meu subconsciente quisesse me proteger. E aí ele não deixasse vir a informação dos nossos posicionamentos. Mas eu sei que isso é uma parte, uma ponta do iceberg da nossa relação, do nosso envolvimento, da nossa conexão. Essa rejeição, isso que eu sentia já aqui nessa vida, vem de outras vidas. Né? E a forma como ela se comportava refletia essa falta de aprovação. Sabe? Tipo assim, mãe, tá bonito? Mais ou menos. Coisas assim, né? Tá bonito? Mais ou menos. Sempre eu não me sentia acolhida. É como se ela, mesmo ela fazendo tudo muito por mim, porque ela sempre fez muito por mim, mas ao mesmo tempo eu sinto que talvez esse impulso de fazer por mim fosse, né, ou venha a ser além, claro, do laço, né, de amor que ela tem por mim hoje, porque desde quando você cria um laço, né, que você tá ali dentro, você entra ali no útero da tua mãe, você já cria um vínculo. Independente dos conflitos que você tenha tido em outras vidas. Você criou um laço ali, um vínculo. E aquele vínculo, aquele amor, ele é criado ali naquele momento. Daquela concepção, no desenvolvimento do feto, né, da criança. No útero da mãe. Mas eu sentia que talvez essa coisa de fazer muito por mim, seja inconscientemente uma culpa inconsciente, mas talvez não, com certeza nem ela sabe o porquê que ela me desaprova tanto, ou me desaprovava tanto, né? Porque ela e por que eu também não sabia o porquê que eu tinha tanta necessidade da aprovação da minha mãe. Então eu procurava sempre fazer tudo certo, mesmo
com toda a minha rebeldia, toda a minha forma livre de ser, de querer viver, eu sempre fui muito honesta, muito íntegra. Eu sempre abracei as consequências das minhas escolhas. Mas eu sentia que isso não era o suficiente para que ela me aprovasse. Então começou todo um trabalho, todo um processo de trabalhar a mãe dentro de mim. Só que existe um agravante na relação entre eu e minha mãe, que a minha mãe ela tem ela segue um padrão hereditário materno, né, da mãe dela, que a mãe dela era assim, a minha avó, de querer ser cuidada, de não respeitar a ordem hierárquica. Então, tem horas que ela se coloca como filha, e aí ela cobra ser cuidada por mim e pela minha irmã. E eu não aceito. Eu não aceito. E fico o tempo todo... eu não aceito, aspas, né? Eu não concordava, mas eu não sabia dizer não. Porque essa necessidade de aprovação, ela ainda vibrava em mim. Então, era meio que eu me revoltava. Eu não aceitava que ela exigisse uma atitude minha, principalmente, que ferisse a ordem hierárquica. Ela não poderia cobrar de mim, por exemplo, um cuidado por ela que ela poderia ter por ela mesma e ela não tinha. Então, espero que vocês estejam me entendendo. Então, isso fez com que eu buscasse trabalhar muito dentro de mim o não. Dizer não. Colocar as pessoas no lugar delas e me colocar no meu lugar. Trabalhar minha autoaceitação. E aí, até pouco tempo, eu ficava buscando em mim onde eu não tinha ainda aceitado minha mãe e meu pai internamente. Só que internamente eles estão muito bem aceitos. Só que o meu comportamento externo, principalmente com a minha mãe, ele não é a nossa convivência, ela não é inteira, porque ela não sabe se posicionar, ela não sabe se colocar no lugar dela. Então, acaba me gerando conflitos. Acaba sendo um relacionamento desconfortável, onde é muita cobrança, onde é muita crítica, ou seja, ela até hoje ela não me aceita, ela não aceita o meu jeito de ser. Muito crítica. E aí eu entendi que eu não tenho que ficar buscando a aprovação dela. Eu tenho que tomar, né? Que na constelação é esse o termo que se usa. A gente toma o pai e a mãe, tudo que eles têm de bom. Mas a gente não precisa tomar aquilo que não vai nos acrescentar, né? Então, eu hoje vejo que eu, como mãe, como dona de casa, tudo que eu sou é porque eu tomei da minha mãe. É que eu acolhi, eu abracei e hoje eu vivo a mãe e a dona de casa que ela foi. Buscando sempre ser a melhor, né? Uma boa mãe, buscando sempre se dedicar 100% a gente, às filhas, porque somos duas, eu e minha irmã também, como eu, tenho 2 filhas, e buscando ser uma dona de casa organizada, uma boa dona de casa. Isso tudo que eu vi nela, eu tomei para mim.
Então hoje eu sou o que eu sou, como dona de casa e como mãe, porque ela foi exemplo para mim e eu tomei esse exemplo dela para mim. Então como eu não tomei a minha mãe? Eu tomei a minha mãe. Só que essa memória de uma vida passada, onde eu fui condicionada a ela, isso ainda vibrava muito forte em mim. E eu inconscientemente aqui fiquei buscando a aprovação dela o tempo inteiro. E essa aprovação ela nunca vinha. Ela reconhecia, sim, algumas superações minhas como mãe, como dona de casa, mas ao mesmo tempo é como se isso incomodasse ela, porque e de fato eu sinto que incomoda. Incomoda porque lá dentro vibra um domínio sobre mim. Então é como se ela não admitisse dentro dela que eu não precise mais dela. Deu para vocês entenderem? Isso tudo é o quê? É do inconsciente dela, de outra vida. Então tem um professor que ele fala, que o mestre dele fala para ele, que ver é ser livre. Então, a partir do momento que eu vi essa dinâmica, que eu olhei para isso e eu entendi, eu me libertei. Eu aprendi a não precisar mais da aprovação, nem da minha mãe, nem de ninguém. Eu aprendi a dizer não para ela, no sentido de, não, eu não sou a sua mãe, eu sou a sua filha. E o cuidado que você quer de mim é um cuidado de mãe. E aí eu internamente coloco ela no colo da minha avó. É assim que nas constelações familiares falam, né? Que a gente deve fazer. Então é limitando, é não deixando que ela invada o meu espaço, não deixando que ela imponha o que ela acredita sobre a minha vida. Ela fala até que eu sou rebelde. E eu sou rebelde, porque eu vou me rebelar contra o que eu sei que não dá certo. Eu não vou me sujeitar a entrar nesse jogo familiar hereditário de um querer tomar do outro em ordens invertidas. Porque a minha avó chegou uma época da vida que também passou a querer ser cuidada. Então deixou de viver, entregou a vida sem problema de saúde nenhum, sendo saudável. Mas chegou a velhice, quis ser o centro e agora todos vão se voltar para cuidar de mim. E aí a minha mãe ela tá entrando nesse mesmo padrão. E eu disse desde muito tempo atrás para ela que eu não faria esse jogo, que eu não entraria nisso, que ela não poderia contar comigo para aniquilar a minha vida para viver em função dela. A não ser que houvesse uma necessidade natural, né? Um problema de saúde, uma doença grave, algo que realmente impossibilitasse ela de cuidar de si mesma. Porque problemas todos nós temos, né? Agora, você criar problemas para ser o centro das atenções e não deixar que as outras pessoas vivam as suas vidas porque você fracassou a sua vida, não. Então eu aprendi a dizer não, com muito amor. Mas nossos pais, eles têm um poder tão forte sobre nós que você vai ver muito na internet falando sobre os filhos não aceitarem os pais. Mas pouco vocês vão ouvir falar sobre quando os filhos aceitam, mas os pais querem inverter a ordem. Eles querem ser cuidados pelos filhos. Então é todo um trabalho, gente, que ainda não está concluído. Não estou falando para vocês que é assim ou que não é, porque eu também não entendo, né? Eu não estudo profundamente constelação familiar. Eu me constelo naturalmente, porque quem tem sensibilidade, quem tem mediunidade,
tem esse portal. Então você tem toda aquela dinâmica ali sem você saber o que você está fazendo. Depois que você vai ler sobre aquele assunto, você percebe que você fazia aquilo, sem saber que aquilo é aquilo. Mas isso é para vocês verem que o tempo todo a gente fica buscando ou se culpando, sendo que não existe culpado, mas você buscando um problema onde não tem, que era o meu caso. Eu ficava buscando onde que eu não aceitava meu pai e minha mãe. Eu aceito os dois, sempre aceitei, sempre vou aceitar. O que eu não sabia era me posicionar, né? Por quê? Porque aquela coisa de a necessidade de aprovação, né? Enfim, aquela crença que a gente carrega de que os pais, né? Que a gente deve aos pais, e não é bem assim, né? Nós não devemos. Se nós somos o que somos hoje é porque nós tomamos deles, é porque eles que nos deram. E você pode retribuir com muita gratidão, você pode retribuir, mas você tem que saber o seu lugar e você tem que saber dizer não. E aí, como que você consegue tomar o teu pai e a tua mãe dentro de você? Nem que seja, gente, agradecendo pela vida que eles te deram, porque se não fosse eles, independente de como são seus pais, eles que te deram a vida. Os meus são maravilhosos. Os meus são maravilhosos. Existem pais piores, muito piores, assassinos, estupradores, e é difícil, eu entendo para você que é difícil, mas você não é filha desse estuprador, desse homem, um exemplo. Você é filha de um pai, porque quando ele te fez, ele estava sendo um pai para você. Ele não estava sendo o assassino. Então, você tem que saber separar que todo mundo faz coisas boas e faz coisas ruins. E que se os seus pais fizeram coisas ruins, ou seu pai ou sua mãe, também fizeram coisas boas, fizeram você. Isso é o suficiente para você ter eles dentro de você. Mesmo que fora, às vezes você tenha que manter a distância, porque eles não entendem o espaço deles. E aí e como você está mais consciente, você limita o teu espaço. E aí você tem que estar muito bem, muito consciente. Você tem que estar com Deus. Porque acima dos seus pais é Ele. É Ele. Então, no mundo interno, você tem que estar 100% com seu pai, 100% com a sua mãe. E no mundo externo, você tem que encontrar a melhor forma de convivência saudável. E lembrando que aqui a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre vidas passadas. Então a tua história com seus pais não começa simplesmente na infância, né? Então, às vezes o teu pai e a tua mãe foi aquilo foi aquilo para você porque existe uma história ainda por trás. Então, julgar, né, não é legal, e julgar só pela infância, medir a sua relação com seus pais só na infância, é uma limitação. É uma limitação. Então, todo dia você trabalha acolher teus pais dentro de você. Se questiona onde que eu não tô acolhendo meu pai, que eu não tô acolhendo a minha mãe. E todo dia, até você compreender que se realmente você não acolheu, ou se você simplesmente você não estava sabendo se posicionar.
Olha de fora. Olha de fora. É isso, gente. Espero que a história tenha trazido um pouco mais de clareza para a história de vocês, tá bom? Beijo para vocês. Até o próximo vídeo.